Chegou a hora do nosso estúdio aberto para falar que há 92 anos exatamente foi instituído o direito do voto da mulher no Brasil. Até 1930, mulheres não podiam participar do processo democrático. A mudança ocorreu com a aprovação no Senado no dia 3 de novembro de 1930 do projeto de lei sobre o tema. A promulgação, no entanto, só veio 2 anos depois, em 1932. E ainda assim, após a instituição do voto, apenas mulheres casadas com autorização do marido, solteiras com rendas próprias ou viúvas podiam votar. O direito amplo e irrestrito do voto feminino veio apenas em 1934, quando foi incorporado à Constituição. Para falar sobre essa data e a importância da data, a gente conversa agora com Andréia dos Santos, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Professora, boa noite. Seja bem-vinda aqui à Rádio Super, ao Super N segunda edição. Obrigada, boa noite ouvintes da Rádio Super. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece, viu, professora? Vamos falar então, né, desse direito, dessa instituição de um voto que para mim é praticamente sagrado, né? A gente fala que o direito do voto é sagrado, é um direito que nos foi concedido, mas para as mulheres isso tem um sentido diferente, tem um sentido maior, né? Porque por tantas dificuldades e por tantas restrições que passamos ao longo dos anos, hoje ter esse direito de votar, sejamos qualquer uma, né, de nós, isso significa muito, né? Significa sim, significa uma consolidação de uma luta pelo direito das mulheres, né? Então, assim, não é um direito de agora, é uma consolidação do direito de cidadania. E a gente sabe o quanto que é importante esse voto. Hoje nós temos numa população brasileira quase que 50% ou mais de 50% de mulheres. Então isso tem um impacto muito grande em relação à votação e ao impacto que isso causa nas eleições de um modo geral. Mas ainda temos muitas barreiras a serem vencidas, né? Essa é uma luta constante, né? É uma luta constante, né, professor? Que se a gente for acompanhar, por exemplo, essa trajetória igual a gente falou aqui no início, né? Houve a instituição em 1930, depois teve paralisação das atividades no Congresso, enfim, em função do golpe de 1930, depois foi em 1932 que foi promulgado, depois na Constituição que ele foi consolidado, mas até 1965 também, se não me engano, o voto para as mulheres era facultativo, né? Então, quer dizer, é uma trajetória desde a instituição até a consolidação como direito efetivo, e ainda continua sendo uma luta muito grande, né? Pra gente só fazer esse resgate histórico, né, professora? Quando a gente faz esse resgate histórico, a gente dimensiona o tamanho da luta que nós mulheres tivemos para que a gente pudesse manter esse direito ao voto, né? Não é pouca coisa, são muitos anos dessa consolidação, são muitos anos para a construção de um efetivo direito de cidadania e de participação social, que ainda precisa, né, dessa continuidade para que a gente tenha representatividade nos parlamentos, seja estadual, federal, né, no Senado e mesmo na presidência. A gente ainda sofre uma série de preconceitos em relação à potência que a mulher tem em relação à questão administrativa, de gerencial de Estado, da res pública, né, como a gente costuma dizer, da república, que é extremamente importante. A gente está vivendo também um momento de muito empoderamento, né? A gente sempre reforçando, e a gente vê na mídia, em vários momentos e grupos, enfim, essa forma de empoderar a mulher, dizer que ela pode estar onde ela quiser, dizer que ela é capaz de fazer, né, o que os homens também fazem, e da mesma forma, com a mesma qualidade, e tem o direito de receber também o mesmo valor, né? Eu gostaria que você falasse, professor, um pouco sobre esse processo, sabe, de empoderamento e de mostrar para as mulheres que elas podem estar também no parlamento, elas podem estar na presidência,
como presidente, por exemplo, de uma assembleia, da Câmara, como deputadas, ou simplesmente como donas de casa, como elas quiserem. Mas no caso aqui a gente está falando sobre política, um ambiente que é muito masculino, predominantemente masculino. Há espaço para a mulher, se ela quiser, né? Eu acho que ela quer, né? Essa modernidade toda que a gente tem trazido nos dias de hoje já demonstra o quanto que nós, mulheres, nós nos empoderamos, né? Nós crescemos dentro desse contexto de formação, desse mundo que a gente compartilha. Mas quando a gente fala dessa questão do voto e do empoderamento e da possibilidade de participação dentro da sociedade, você busca os dados, por exemplo, desse ano, né, de eleição, nós tivemos 91 mulheres eleitas. Isso representou 18% de aumento, né, em relação às mulheres e a participação delas na política. Mas isso não impactou, né, não impacta ainda na potencialidade que as mulheres têm de fazer política. A gente teve uma breve degustação assim com Simone Tebet, com outras participantes, né, para deputada, para senadora, uma série de mulheres que vão aí trazer essa ideia de empoderamento feminino. Ainda dessa forma, nós ainda precisamos de vencer o machismo, seja o machismo feminino, pode parecer estranho a frase, né? Mas assim, algumas pautas são muito conservadoras dessas mulheres, né? São mulheres que representam uma lógica conservadora ainda na sociedade. Eu sou mulher, mas eu sou uma mulher abaixo, né, dos homens, não só abaixo em termos sociais, mas também nas minhas reivindicações. Né? Então, isso já dá uma dimensão outra desse contexto de formação aí do voto, né? Quem é que vota, como vota, e o empoderamento ele está justamente em você buscar não apenas projeção social, mas você está à frente de um contexto e de uma pauta que de fato representa todas as mulheres ou uma parte significativa dessas mulheres, né? Então, a gente ainda tem para vencer nesse contexto. Esse aumento de representatividade passa também por uma mudança de configuração no sistema político do país propriamente dito, que tem muito o controle, por exemplo, dos partidos, das legendas na mão de homens. Isso passa por isso também, por essa mudança de configuração do sistema político do país, professora? Passa sim, a gente nós precisamos falar mais sobre essas questões, né? Lugar de mulher também é na política, não é só em casa, não é só no cuidado com os filhos, né? Hoje a gente já vê isso sendo presente na política de outros países. Por que não no Brasil a gente trazer essa demanda para cá? A gente já aumentou essa representatividade e eu tenho para mim que a tendência é que nos próximos anos essa presença ela se torne natural e comum. Então eu acho que a gente ainda tem pelo menos mais umas três eleições para a gente equiparar aí a um número considerável de mulheres e homens participando dessa questão política. As gerações mais novas do que as nossas, né, elas já vêm com esse tipo de perspectiva. Eu dou aula num curso, por exemplo, de Ciências Sociais, em que a presença já é maciça de meninas, né, que vão buscar essa representatividade de fazer política, de falar sobre política. Já é um fato nós termos um público nas universidades hegemonicamente femininos, nós já temos aí 60% de mulheres que buscam profissões, que buscam o exercício profissional. Isso também é fazer política, não política partidária, mas uma política cidadã, de representatividade, de estar nesse lugar que a Adriana coloca, né? De estar onde a mulher deseja estar. Então, isso amplia uma série de participações. Então, a gente já traz para uma nova configuração, né, de participação política dessas mulheres. Porque muitas vezes a gente associa a questão, né, de participação cidadã associada ao voto. Essa é uma das formas de representação. Mas as mulheres, quando a gente fala da participação política, ela pode estar onde ela quiser.
né? Então, todo lugar é lugar da mulher estar presente, com todo respeito social, sexual, político, feminista, como a gente costuma dizer, que a mulher precisa, né? No trabalho, a Adriana lembrou aí de ter um salário justo, né? E da mesma maneira que os homens recebem. Então, mudar um pouco essa forma de ver a mulher, não mais abaixo dos homens, mas ao lado dos homens, como uma coparticipadora desses processos políticos que são de diversas naturezas. Pode estar onde quiser e fazendo política, né, professora? Não necessariamente a política partidária. Sim, exatamente. Muitas vezes, quando você reivindica, por exemplo, o seu direito de acesso à saúde, à educação, você está exercendo um direito político que é dado a você, como mãe, né? Mãe solo, mãe casada, mãe com vários filhos, que precisa de estar na participação política, reivindicando seus direitos, direito à aposentadoria, direito a lazer, a cultura, a transporte e uma série de outros benefícios que já são garantidos pela Constituição brasileira. E isso também é fazer política. E que as mulheres possam também se conscientizar da importância do voto delas, né? Já que é eleitorado em maioria, sem o voto das mulheres, nossa democracia, de certa forma, estaria fragilizada, não é isso, professora? Estaria fragilizada, ela estaria faltando uma parte importante, né, da participação. As mulheres hoje representam uma parte significativa, são elas que puxam, na maioria das vezes, o voto de dentro de casa, né? A gente fala isso, são muitas mulheres que são chefes de família, que discutem sim política, que têm uma voz social muito importante de ser construída dentro dessa lógica de votação, dessa lógica de participação, né? Então, assim, ela precisa estar nesses lugares, nas escolas, nas faculdades, nas urnas, participando, né? Se você foi eleitor agora, teve, né, participação nas urnas e votou, você pode ter encontrado, com certeza, com uma mesária, uma presidente de sessão que era mulher. Né? Então, assim, você tem essa participação também política importante, que exerce o voto, que vota e que em toda atividade pública. Então, por que não na sua representatividade mais significativa, que é estar à frente das casas legislativas, do Senado, que possam também construir e votar políticas, né? Andréa dos Santos, professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, falando sobre a instituição do direito do voto da mulher há exatos 92 anos, em 3 de novembro de 1930, falando dessa luta, dessa trajetória, dessa luta que permanece, né? E principalmente dessa ampliação que a gente precisa da participação feminina na política em todos os setores. Professora, muitíssimo obrigado pela gentileza com a Rádio Super e até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite, professora.